dia para você do Brasil, do exterior. Hoje, 22 de setembro, inicia a primavera aqui no Hemisfério Sul e com ela renasce a esperança por dias melhores para todos nós, não é mesmo? Hora de notícias aqui na TV Canção Nova. Entre os destaques dessa edição, a carta publicada pela Congregação para a Doutrina da Fé, que reafirma a posição da Igreja e condena a eutanásia. Uma entrevista com o presidente da Conferência Episcopal Espanhola, que se encontrou com o Papa Francisco. Nossa correspondente em Londres traz informações sobre os novos alertas diante da pandemia na Europa e ainda sobre as negociações da retirada do Reino Unido da União Europeia. Tem também uma escritora que vai conversar com a gente sobre a importância do mês de setembro para os surdos. Essas e outras notícias você confere daqui a 2 minutos. A gente volta já. E foi publicada hoje a Carta Samaritanos Bonus, ou Bom Samaritano. Trata-se de um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, aprovado pelo Papa Francisco. A Samaritanos Bonus afirma que a eutanásia é um crime contra a vida. Incurável não significa incuidável. Os que sofrem de uma doença em fase terminal, como os que nascem com uma previsão de sobrevivência limitada, têm o direito de ser acolhidos, cuidados, rodeados de afeto. O documento reafirma ainda que a Igreja se opõe à obstinação terapêutica, mas reforça como ensinamento definitivo que a eutanásia é um crime contra a vida humana. A carta, que reitera a posição da Igreja, tornou-se necessária após a multiplicação de casos e o crescente número de países que autorizam a eutanásia e o suicídio assistido. Qualquer cooperação formal ou material imediata a um tal ato é um pecado grave que nenhuma autoridade pode legitimamente impor ou permitir, assegura a Congregação para a Doutrina da Fé. E a corrida eleitoral americana volta a ser destaque dos noticiários internacionais. A corrida eleitoral nos Estados Unidos é destaque do The New York Times. A manchete afirma: senadores republicanos alinham-se para apoiar Trump em brigas judiciais. Com o apoio dos senadores Chuck Grassley e Cory Gardner, o presidente Trump parece ter os votos necessários para confirmar o juiz da Suprema Corte. E a política também é destaque do The Washington Post, que diz: Trump se encontra com candidato em potencial enquanto considera a vaga do Tribunal Superior. O presidente Trump diz que está considerando 5 mulheres para a abertura da Suprema Corte e anunciará sua nomeação entre sexta-feira e sábado. As juízas Amy Coney Barrett e Bárbara Lagoa são consideradas as principais candidatas. E o espanhol El País atualiza notícias sobre o coronavírus pelo mundo e destaca: estudo brasileiro sugere que a dengue pode fornecer alguma imunidade contra a Covid-19. E o mundo supera a marca de 31 milhões de infectados e se aproxima de 1 milhão de mortes por Covid-19, segundo dados da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, que monitora em tempo real o avanço da pandemia. E os líderes da Conferência dos Bispos da Espanha se reuniram com o Papa Francisco. Na pauta estiveram assuntos como a situação da pandemia no país. O encontro durou mais de 1 hora. Esse foi o primeiro contato da nova coordenação da Conferência dos Bispos da Espanha com o Papa Francisco. O pontífice se mostrou preocupado pela situação atual no país. Acabamos de ter um encontro com o Papa e estamos felizes. Como sabem, ele sempre esteve interessado pela Espanha, conhece perfeitamente todas as nossas coisas e nos anima a seguir em frente. Por um lado, muito próximo a toda a dor das pessoas afetadas pelo coronavírus. Por outro, as pessoas que ficam sem trabalho. Problemas de um país que ainda não ficou livre da pandemia. Faço uma chamada como presidente da Conferência dos Bispos para que se unam mais todas as forças que temos em Espanha, para avançar no caminho. Partidos políticos, representantes do governo, associações, sindicatos, a igreja. Trabalhar conjuntamente para todos os problemas, mas, sobretudo, as pessoas que vão ficar sem trabalho devido à pandemia. Já são 7 meses desde o primeiro caso da Covid-19. 671 mil pessoas já foram contaminadas.
30.600 pessoas falecidas. Para tentar frear o avanço da enfermidade, novas medidas foram adotadas em Madrid, o epicentro da pandemia atualmente. Detectamos 37 áreas em toda a comunidade de Madrid, onde a incidência do vírus é alta, e, portanto, nos vemos obrigados em tomar medidas nessas áreas para conter a propagação do vírus. Fica restrita a entrada e saída das pessoas nessas áreas, exceto para necessidades básicas como trabalhar, ir ao médico ou educativas. Cerca de 850 mil pessoas foram afetadas pelas novas medidas em Madrid e região metropolitana. As novas normas entraram em vigor ontem e devem valer por pelo menos 14 dias. E da Espanha, vamos agora para o Reino Unido. Para controlar níveis de infecção, a Grã-Bretanha deve anunciar toque de recolher nesta terça-feira. Bares e restaurantes deverão fechar às 10 da noite. Além disso, a ex-primeira-ministra britânica faz apelo para que o governo não quebre acordo já aprovado com a União Europeia para a execução do Brexit. Quem tem mais informações é a Vanessa Andrade. O nível de alerta Covid-19 no Reino Unido mudou de 3 para 4, o que significa que a transmissão do vírus agora é alta. Na manhã de segunda-feira, um dos principais conselheiros científicos do governo, Sir Patrick Valley, se alertou que o Reino Unido pode ter mais de 50 mil novos casos diários em outubro e mais de 200 mortes diárias em novembro, se nenhuma ação for tomada agora. Segundo o jornal britânico The Guardian, apenas nesta segunda-feira foram registradas mais de 4 mil novos casos e cerca de 11 mortes. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson deve anunciar formalmente novas medidas nesta terça-feira às 8 horas da noite, horário local. Tudo indica que teremos um toque de recolher e o fechamento de bares e restaurantes às 10 horas da noite. Também haverá uma forte presença policial nas ruas para impor o distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras em qualquer ambiente público. E após o governo apresentar um novo plano do Brexit no parlamento britânico, a ex-primeira-ministra Theresa May discursou ontem e disse não poder concordar com o governo em cancelar partes do acordo já aprovado pela União Europeia. Ela disse aos parlamentares que a medida quebra a lei internacional e prejudicaria a confiança no Reino Unido. Também poderia contribuir para uma Irlanda reunificada. A nova lei de livre comércio deve ser votada pelo Parlamento Britânico nesta terça-feira. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. A gente fica agora com imagens ao vivo da capital paulista. Tempo chuvoso, mas a gente estava mesmo precisando de uma chuvinha. E faz frio por aqui, hein? Hoje a temperatura varia entre 13 e 16 graus aqui em São Paulo. A seguir tem previsão do tempo para todo o país. A gente volta já. O governo de São Paulo segue com os testes da vacina contra o coronavírus, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Os resultados da Coronavac devem ser apresentados para a Anvisa no final do mês de outubro. O estado já começa a prever distribuição. Em coletiva de imprensa realizada ontem, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que toda a população do estado será imunizada com a vacina contra a Covid-19. Dória disse também que aguarda a liberação de 1 bilhão e 900 milhões de reais da União para ampliar a produção da vacina, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan. O governador sustentou que viabilizará para que a vacina seja obrigatória no estado, sendo liberadas somente as pessoas que apresentarem laudo médico contrário. A expectativa é que São Paulo receba 5 milhões de doses da Coronavac no mês de outubro. E até dezembro, 46 milhões de doses devem chegar ao estado. E agora vamos ao vivo para Brasília. Daqui a pouco, o presidente Jair Bolsonaro abre a sessão de debates da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, que este ano será virtual. As informações com Otávio Martins. Bom dia, Otávio. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. A Assembleia Geral da ONU será virtual por conta da pandemia, né?
essa pandemia que tanto tem mudado aí as realidades do mundo. Então, essa sessão será virtual e o presidente Jair Bolsonaro já gravou seu depoimento desde a semana passada e, nesse depoimento, ele deve tratar sobre questões ambientais mais uma vez, né? Ano passado ele falou sobre isso e esse ano ele deve falar novamente no momento em que o Brasil sofre pressões aí, né, de grupos estrangeiros pela preservação da Amazônia e também de outros biomas e no momento em que enfrentamos aí queimadas, né, ali no Pantanal. Então, o presidente Jair Bolsonaro já gravou o vídeo desde a semana passada e deve falar sobre questões climáticas que são tão caras ao mundo e também ao Brasil. Agora, falando um pouquinho sobre o parlamento, a Câmara dos Deputados deve votar hoje as alterações aí no Código de Trânsito, né? Essa sessão estava prevista para acontecer ontem, mas a votação não aconteceu, então deve acontecer hoje. As principais mudanças dizem respeito aí ao número de pontuação e à validade da Carteira Nacional de Habilitação. Nusa, voltamos com vocês aí. Obrigada, Otávio, pelas informações. Bom, e a primavera começa hoje, precisamente às 10h31, no horário de Brasília, no centro-sul do Brasil. É a estação de transição entre o inverno seco e frio e o verão quente e úmido. Nos estados do Sudeste e do Centro-Oeste, voltam as pancadas de chuva, resultado do tempo abafado. Já nas regiões Norte e Nordeste, a maior mudança durante a primavera é o aumento gradual da umidade. Confira agora, portanto, a previsão do tempo para hoje em todo o país. O ar seco e o frio predominam na maior parte da região sul. Faz sol, mas as temperaturas continuam baixas. Tempo carregado e frio também no sudeste. Pode ter chuva volumosa entre São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais. Para o centro-oeste, há expectativa de chuva em toda a região. Já na região norte, o sol aparece e o ar fica abafado, mas também tem pancadas de chuva em todas as áreas. Há risco de chuva volumosa no Pará e no Amazonas. No nordeste, ar seco, sol e calor. Nas horas mais quentes, a umidade relativa do ar fica baixa. Chuva isolada apenas entre o sul e litoral da Bahia e João Pessoa. E a seguir a gente conversa com uma escritora que nos falará da importância do mês de setembro para os surdos. E já que é mês da Palavra de Deus, a gente fica agora com imagens ao vivo da exposição bíblica, organizada pelas Irmãs Paulinas aqui na Vila Mariana, onde estão os estúdios da TV Canção Nova. As pinturas vieram da Alemanha, são da década de 60 e ficam expostas até o próximo domingo. Canção Nova Notícias, edição da manhã já está de volta. O mês de setembro é importante para os surdos. Muitas comemorações acontecem ao longo dos 30 dias. Aproveitando isso, a campanha Setembro em Todos os Tons de Azul quer dar visibilidade para as diferenças que existem na surdez, fomentando a inclusão dos vários perfis de surdos nas políticas públicas. Quem explica tudo isso para a gente é a escritora Lac Lobato. Olá pessoal, eu sou a Lac Lobato, eu sou escritora e eu sou surda-realizada. Eu aposto que provavelmente você não conhece esse perfil surda-realizado, porque a maioria das pessoas associa o surdo ao usuário da língua de sinais. Pois é, eu sou surda-realizada porque eu perdi a audição com 9 anos de idade e pouca gente sabe que um surdo pode falar oralmente, que é o meu caso. Então eu e um grupo de pessoas com deficiência auditiva, que a gente chama de surdos realizados, a gente se juntou com várias associações, encabeçada pela Associação Nacional de Surdos Realizados, a ANASO,
para que a gente fizesse uma campanha, para que a sociedade tivesse um conhecimento mais amplo em relação à diversidade da surdez, para que as pessoas saibam que o surdo não é só aquele que usa a língua de sinais. O surdo ele pode ser aquele que ele perdeu a audição, ou que ele usa uma tecnologia desde criança e que ele teve acesso à comunicação oral, mas ele continua dependendo de políticas públicas, ele continua dependendo de metodologias adequadas para que ele possa aprender. Então a gente criou uma campanha chamada Setembro em Todos os Tons de Azul, para que a gente consiga divulgar para a sociedade essa multiplicidade de perfis e que a gente consiga ter acesso a políticas públicas e diretrizes educacionais de acordo com esse perfil diverso que é a pessoa com deficiência auditiva, a pessoa surda. O setembro ele é muito marcado por várias datas ligadas à surdez, tanto que inicialmente se chamava Setembro Azul, que falava da causa da surdez, e que a gente ampliou para setembro em todos os tons de azul. Mas ele também é um mês marcado pela luta da pessoa com deficiência em geral. E aí a gente aproveitou esse mês para ampliar a discussão, não só para o surdo que usa a língua de sinais, mas para todos os perfis de surdos, aproveitando o mês de setembro para ter todos os tons de azul. Neste momento, a nossa campanha está esclarecendo todas as pequenos detalhes em relação à deficiência auditiva, em relação aos múltiplos perfis de surdos. Você pode acessar as nossas páginas no Facebook e no Instagram, Setembro em Todos os Tons de Azul, e compartilhar os nossos posts para que a gente consiga levar para o governo a necessidade de políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência auditiva de perfis gerais, e também que a gente consiga ter acesso às diretrizes educacionais que respeitem a diversidade de crianças surdas, e não só as crianças usuárias de língua de sinais, porque a surdez é diversa, a sociedade é diversa, e a gente que aproveitou o mês para falar disso. Que bacana, Ilac Lobato, um exemplo de superação para todos nós. E depois de comemorar o Dia do Teatro Acessível no último domingo e o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência nesta segunda-feira, amanhã é o Dia da Língua de Sinais. Mas ainda tem o Dia Nacional do Surdo, dia 26, e o Dia Internacional do Surdo, que é dia 30 de setembro. E o Canção Nova Notícias fica então por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite às 6h45. Você fica agora com o Cantinho da Criança. Um bom dia, um bom início de primavera para você. A gente encerra essa edição com mais imagens da exposição bíblica aqui no prédio das Irmãs Paulinas, na Vila Mariana.